Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Como eu dizia há pouco, nós estamos meditando o olhar de Deus, sobretudo a partir do olhar de Cristo. E fazemos isso através de episódios do Evangelho. No Evangelho nós vemos de forma mais clara como Deus é capaz de nos olhar, como Deus é capaz de nos ver, de nos fitar, como vai aparecer em alguns episódios do Evangelho. E nesta meditação, nós vamos basear a nossa reflexão no Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 43 a 50. E o tema da nossa meditação é Eu te vi. Quando nós olhamos este capítulo 1 do Evangelho de São João, nós vamos ver que depois do seu primeiro encontro com Pedro, Jesus, ele resolveu partir para a Galileia. E ao chegar na Galileia, ele encontrou Filipe. E disse a Filipe: segue-me. Filipe, com uma grande abertura de alma, com uma grande abertura de coração, ele aceita seguir Jesus. E ao encontrar aquele que era o seu conterrâneo, Natanael, ele vai dizer: encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus, o filho de José de Nazaré. Assim como André, Filipe, ao encontrar Jesus, ficou encantado, ficou cativado, ficou maravilhado por Jesus. E ele sentiu a grande necessidade de falar sobre Jesus para outras pessoas. Ele percebe que ele deveria partilhar aquela sua alegria, aquela sua felicidade com aquelas pessoas que o queriam bem, com os seus amigos. Por isso, ele foi em busca de Natanael, que também depois foi chamado como Bartolomeu, um dos apóstolos, ou seja, Bartolomeu é o filho de Ptolomeu. E aqui eu quero abrir um parênteses na nossa meditação, na nossa reflexão, para falar de algo que é muito importante, muito caro a nós cristãos. E que nós muitas vezes não damos conta e muitas vezes nós não fazemos. Que é o apostolado da amizade. A gente gosta de partilhar tantas coisas com os nossos amigos, a gente gosta de dizer tantas coisas, às vezes aquela situação mais íntima da nossa vida, a gente tem aquele amigo a quem a gente pode confiar, em que a gente vai partilhar e que a gente vai contar os nossos segredos, os nossos sonhos, enfim, nós temos amigos com quem nós podemos contar, com quem nós podemos partilhar aquilo que é melhor, aquilo que é bom na nossa vida. E muitas vezes, dentro dessas partilhas, a gente se esquece de falar daquilo que é o nosso maior bem,
daquela que é a nossa maior alegria, daquilo que pode nos trazer a nossa maior felicidade, que é exatamente o nosso encontro com Jesus. Aquele que se encontra verdadeiramente com Jesus, ele não pode guardar aquela alegria do encontro simplesmente para si. Eu não posso ser egoísta e guardar o bem que é Jesus na minha vida somente para mim. Mas eu devo partilhar. E assim nós vemos aqui no Evangelho que fez Filipe com Natanael. Ele encontrou Jesus, ele percebeu que Jesus era o sumo bem e que lhe traria a verdadeira felicidade, e ele vai partilhar com os outros a alegria desse encontro. Isso nós chamamos de apostolado da amizade. É através da nossa amizade, nos diversos lugares em que nós encontramos com os nossos amigos, em que nós vamos partilhando da fé, nós vamos aproveitando aquela intimidade, aquela proximidade que nós temos com os outros e vamos levando eles até Jesus. É um dos caminhos que dá mais certo na transmissão da fé. Como dizia o Papa Bento XVI, e o Papa Francisco gosta de repetir muito esta citação, inclusive nas 2 catequeses que eu participei com ele no início do mês, ele repetiu essa frase: a fé, ela não cresce por proselitismo, por imposição, mas ela cresce por atração. Então a nossa maior forma de evangelizar, de levar a boa nova do Evangelho, a palavra de Deus aos nossos irmãos, é fazer com que eles percebam na nossa vida, no nosso testemunho, a presença de Deus e assim se sintam atraídos pelo Evangelho. Mas voltando aqui ao episódio que nós contemplamos do Evangelho de São João, aqueles apóstolos que apareceram até agora, Filipe, Natanael, eles pertenciam a um grupo de galileus que tinha deixado a sua terra lá no norte da Palestina, que fica mais ou menos ali no lado oriental do Rio Jordão, exatamente no lugar onde estava João Batista, aquele profeta que atraía multidões, que ministrava um batismo de penitência, um batismo que chamava todos à conversão. E ele dizia: preparai o caminho do Senhor, o Messias já está no meio de nós. E nessa passagem do Evangelho que nós estamos comentando, repetindo, Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 43 a 50, Filipe comunica a Natanael o seu achado. E Natanael não agiu com simpatia ao ouvir o anúncio do seu amigo. Ele não agiu com abertura de coração. Ele foi inclusive rude. Ele disse: será que de Nazaré pode vir alguma coisa boa? E aí Filipe respondeu: vem e vê. É exatamente isso que nós devemos estar preparados quando nós fazemos o nosso apostolado da amizade, quando nós falamos de Deus para as pessoas. Não esperemos que na nossa primeira fala, no nosso primeiro anúncio, as pessoas nos recebam com alegria, nos recebam com proximidade, aceitem a nossa mensagem. Geralmente, na maioria das vezes, a primeira reação vai ser exatamente essa reação de Natanael. As pessoas vão ser rudes, elas vão reagir mal, elas vão se afastar. Mas Filipe vai nos dar uma dica do que fazer nessa situação. Vem e vê. Ou seja, segue comigo, esteja perto de mim que você vai ver como esse Jesus
de fato é o Messias, como esse Jesus ele pode transformar a sua vida. E apesar de descrente, Natanael aceita ir ao encontro de Jesus. E ele foi com Felipe até Jesus. E assim vai nos dizer o Evangelho. Jesus viu Natanael que vinha ao seu encontro e declarou a respeito dele: este homem é um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Natanael exclamou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Felipe te chamasse, quando estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael exclamou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E esse diálogo, ele certamente nos dá a oportunidade de fazermos uma profunda meditação, uma profunda reflexão. Em primeiro lugar, esse trecho do Evangelho vai nos mostrar que aos olhos de Deus, a nossa alma, sempre e em todo lugar, onde quer que nós estejamos, é transparente, é escancarada. A gente pode usar máscaras, a gente pode fingir para as pessoas que estão ao nosso redor. Mas diante de Deus, a nossa alma sempre será transparente. Deus nos conhece a fundo. Deus nos conhece com profundidade, de forma escancarada. Como diz o Salmo 51, ele vê a verdade no fundo do coração. Mas Deus vê a verdade no fundo do nosso coração, e nós já meditamos isso quando falávamos exatamente desse Salmo 51. Deus não procura a verdade no fundo do nosso coração como se ele fosse um caçador, como se ele fosse um inquisidor, como se ele fosse um juiz que vai nos julgar, que vai nos condenar. Mas ele procura a verdade no nosso coração como um pai, como um amigo, como alguém que está sempre disposto a nos ajudar, como alguém que tem interesse que a gente participe de forma infinita, de forma profunda do seu amor, que a gente experimente o seu amor na nossa vida. E foi isso que Natanael percebeu quando Jesus lhe disse: debaixo da figueira eu te vi. Só Natanael sabia daquelas preocupações que ele trazia no coração. E agora, de repente, ele vê Jesus. Jesus também parecia saber aquilo que ele trazia no seu interior, aquela intimidade, aquelas necessidades. Natanael estava ali certamente sentado embaixo da figueira, com problemas que o preocupavam, que o afligiam, e que certamente, como eu disse, ele não havia comentado com ninguém, ele não tinha falado com ninguém. E é muito provável que naquela meditação, naquela reflexão que ele fazia ali abaixo da figueira de forma solitária, ele pensava nas frustrações da sua caminhada até ali, da sua vida até ali, e até perdia um pouco da esperança para o seu futuro. Quantas vezes nós nos surpreendemos exatamente dessa forma? Frustrados pelos fatos da nossa vida que já passaram, nós vamos perdendo as certezas, vamos perdendo as esperanças de um futuro. Às vezes uma situação negativa que marca a nossa caminhada
e nós não conseguimos ter esperança, até mesmo quando Deus vai nos dando sinais de que tudo vai bem, de que as coisas vão dar certo, de que de fato agora é o momento certo para que as coisas aconteçam, mas a gente vive sem esperança porque está frustrado com experiências anteriores. E Natanael, invadido por todos esses sentimentos na sua intimidade, percebe que, sabendo que só Deus podia conhecer aquilo que ele trazia no coração, e aí de repente vem Jesus como se alguém lhe tivesse revelado, lhe falado alguma coisa, e por isso ele se emociona e vai dizer: Tu és o Filho de Deus. Ali naquela relação de intimidade, de alguém que de verdade o olha, porque Jesus vai dizer: Eu te vi, e o conhece verdadeiramente. E muitas vezes, e até nesse momento eu falo às pessoas que nos acompanham pela televisão, quantas pessoas escrevem através das mensagens, relatam que estão acordadas ainda assistindo a nossa celebração e até mesmo esse momento de oração que antecede a missa, porque ainda não conseguiram dormir, porque ali numa crise de insônia, numa crise de solidão angustiada, parecem viver como Natanael, desesperançosos, desesperados pelo que há de vir na vida, sem esperança, sem rumo. Pensemos que quando nós vivemos esses momentos de incerteza, de solidão, de desespero, Deus também nos vê, como viu Natanael embaixo daquela figueira. E sabendo que Deus nos vê, precisamos reconhecer em nós a falta que nos faz os nossos momentos de conversa íntima com Ele. Como é importante que nós conversemos com Deus, que nós conversemos com Jesus. Isso através da oração, isso através da comunhão eucarística, quando fazemos isso na Santa Missa. Momentos em que a gente pode se abrir totalmente a Jesus. Pedir a Jesus aquilo que é a verdade da nossa vida, que Ele nos ilumine, que Ele nos mostre a direção, que Ele nos mostre o rumo para o nosso futuro. Esse diálogo entre Jesus e Natanael também vai nos mostrar aquele que é o valor da sinceridade. Desde o começo, quando Natanael ouviu o anúncio de Jesus, ele apareceu como uma pessoa aberta, como uma pessoa franca, até uma pessoa espontânea demais, aquela pessoa que, sem pensar, fala a verdade, fala aquilo que vem na cabeça. E quando Jesus o elogia, esse talvez seja um dos maiores elogios que Jesus faz no Evangelho: eis um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Nós vemos Jesus condenando a falsidade dos escribas, dos mestres da lei, dos fariseus, durante praticamente todo o Evangelho. E Jesus, diante ali de um israelita, diz: eis um homem sem falsidade. Então ali, um grande elogio de Jesus. E a gente percebe que ele não aceita facilmente aquele elogio, aquele agrado. E ele vai perguntar mais uma vez com rudeza. A primeira gesto rude de Natanael foi: mas de Nazaré pode vir alguma coisa que presta? Pode vir alguma coisa boa? Agora ele pergunta de novo para Jesus: mas de onde você me conhece? E é exatamente essa franqueza de Natanael que Jesus elogia.
nele não há falsidade. Jesus vê ali em Natanael um coração que está aberto, que está livre de enganos, de tentativas de enganação, de tentativas de fingimento. Natanael foi tão sincero no seu comentário negativo inicial, como foi sincero depois ao dizer: Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel. Peçamos, portanto, a Deus, na conclusão dessa reflexão, dessa meditação, a virtude da sinceridade. Peçamos a Deus essa graça de sermos sinceros. A sinceridade é uma porta imprescindível para que Deus possa entrar na nossa alma. Sem a sinceridade, a gente sempre vai viver na escuridão. A sinceridade, ela faz bem não só nas nossas relações interpessoais, mas ela faz muito bem no nosso momento de oração, no nosso momento de exame de consciência, na nossa confissão, na nossa direção espiritual, no nosso encontro mais íntimo com Deus. Peçamos, portanto, esta graça, esta virtude. Amém.